Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nessa palavra de hoje de manhã. Sempre a palavra de manhã é uma palavra de ordenamento para a igreja. E hoje pela manhã eu quero trazer uma palavra rema para a sua vida. A palavra diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Meus irmãos, eu tenho observado que o fervor... Patrick, me dá só mais um pouquinho aqui. Que o fervor, a alegria e o prazer de servir ao Senhor tem dado lugar à vida de alguns com sentimentos negativos, e muito nós temos visto de esgotamento espiritual. Nós estamos começando um ano novo, e sempre quando nós começamos um ano, a gente começa com muito gás. Mas eu tenho encontrado pessoas envelhecidas espiritualmente, que estão desanimadas, a ponto de não querer participar de igreja nenhuma. Ouço isso constantemente. Tenho visto por aí que muitos cristãos têm perdido o entusiasmo, o fervor que tinham dos primeiros dias, do amor que tinham ao Senhor. Está se acostumando a uma vida sem poder. Está se acostumando a uma vida sem testemunho, está se acostumando a uma vida sem oração, está se acostumando a uma vida sem consagração, está se acostumando a uma vida sem crescimento. Ficam durante todo o tempo como crianças espirituais, que qualquer coisa é motivo de afastamento. Os sintomas da falta de uma vida renovada, de uma vida que cai numa rotina, o sintoma maior é a imaturidade e a frieza espiritual, descaso pelas coisas de Deus, e tudo isso traz declínio espiritual. Eu fiquei muito feliz nessa primeira semana de oração, porque nós tivemos uma participação da igreja muito boa, dos jovens, de todo o pessoal. Tem vindo muitas pessoas com sede de Deus. Meus irmãos, nesta situação, se não houver uma reversão imediata, o cristão pode desviar-se dos caminhos do Senhor e quebrar o vínculo da unidade que ele tem com Deus e com a igreja. Eu tenho ouvido uma expressão muito comum na boca de crentes. Escutem bem essa expressão: pastor, eu não venho à igreja, mas estou fazendo culto na minha casa. Esta forma de pensar tem sido uma das grandes estratégias malignas para enfraquecer a vida espiritual de muitos crentes e quebrar a unidade do corpo de Cristo. O culto em casa é importante, mas o relacionamento, a comunhão, o envolvimento, o servir em algum ministério na igreja é que nos fortalece. Deixa eu fazer duas colocações para você. Você assiste um jogo de futebol em casa, na sua televisão. Ele é a mesma coisa do que você ir no estádio? Não. Quando você está em casa assistindo o culto, o telefone toca, as crianças chamam, você vai ao banheiro. Se bem que aqui na igreja também tem gente que não para. Mas
acontece tanta coisa que te tira do foco. E os irmãos precisam entender que se lembrar de uma coisa que não pode deixar para depois, aqui, é Satanás tentando te tirar de ouvir a palavra, porque a palavra, quando nós ouvimos, ela nos corrige, ela nos mostra caminhos. Meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, olha o que diz esse texto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Lembremos que, quando uma folha cai, o que acontece com ela? Ela começa a morrer, porque ela fica apodrecida, porque ela se separou do caule, ela se separou onde ela recebia nutrientes, onde ela recebia força. Assim também acontece com quem se separa da igreja. Esse crente começa a vivenciar um processo de esfriamento espiritual, de enfraquecimento espiritual. Irmãos, o processo da igreja é um processo muito interessante. Nós pedimos a Deus, Senhor, me dá amor, me dá mais amor. Então Deus vai colocar pessoas do seu lado para você ter que amá-los. E é difícil. Deus, irmãos, a gente peca pelas nossas orações. Deus me dá mais paciência. Não, meu irmão, cuidado com essa oração. Porque quando você pede a Deus paciência, você vai ser testado o dia inteiro. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, já aprendi a paciência. Deus, já estou amando todo mundo. Porque essas orações que a gente faz é algo que Deus nos coloca à prova. E isso, dentro de casa, ninguém passa por essa prova, é na igreja. Tem irmãos que têm hábitos, costumes diferentes. Nós vamos servir a Deus em um ministério que nós temos aptidão. Às vezes somos compreendidos, às vezes não somos compreendidos. Só podemos manter uma vida de renovação espiritual quando temos a consciência de que precisamos estar em comunhão com o corpo. Precisamos fazer parte da igreja, onde a palavra é anunciada, aonde existe fiéis, aonde o povo se reúne para orar, para clamar. Nós estamos orando pelos irmãos que estão enfermos, nós estamos orando pelos casamentos, nós estamos orando pelos irmãos que têm empresas, nós estamos orando por todas esses itens, e aqui quem está orando são os irmãos. Eu não costumo chamar quem eu não pergunto antes, porque quem ora aqui na nossa oração são os irmãos. Eu sempre pergunto antes, eu posso lhe chamar para orar? Porque uma vez eu chamei uma pessoa e ele fez assim. E eu falei, e eu não entendi. Depois ele me falou, pastor, se eu for ali, eu gaguejo. E eu sei orar para mim, mas não. Então, desde aquele dia que eu sempre pergunto, posso lhe chamar para orar? Porque quem ora aqui são os irmãos, é a igreja que está clamando. Em Isaías 40, versículo 1, o profeta nos faz uma promessa. Isaías capítulo 40, versículo 31, desculpa, não é primeiro, não é 31. Essa semana eu tenho exame de vista. Dia 9, eu falei com o doutor, estou enxergando meio coisado. Mas os que esperam no Senhor, escuta aí,
renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus irmãos, eu quero sugerir nesta manhã algumas situações para nós renovarmos a nossa vida de caminhada com o Senhor. Eu não vou me deter, porque eu sei que eu não posso passar das 11, porque os irmãos já começam a ter revelação, e ninguém vê anjo, só vê frango. Então, eu quero trazer rapidamente algumas orientações. Primeiro, procure relembrar grandes experiências do passado que o Senhor Deus te deu. Parece que isto que Jesus recomenda aos cristãos da igreja de Éfeso, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse 2, olha aí. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus irmãos, nós conhecemos uma pessoa novo convertida que voltou para o Senhor nas atitudes. O novo crente, ele quer orar, ele quer estar na casa do Senhor, ele vibra com tudo. Com o passar dos anos, Satanás vai trabalhando no nosso coração para que nós possamos ver a vida cristã com tanta normalidade, que se alguém contar um testemunho de cura, a gente fica, tá, e aí? Parece que isso já não desperta mais alegria. Jesus está voltando, tenho ouvido isso há tanto tempo. As pessoas já não estão olhando. O Senhor diz, ei, paraste de praticar as primeiras coisas. Que primeiras coisas são estas? Leitura da palavra, oração, comunhão. Meus irmãos, Jesus destaca que aqueles cristãos abandonaram o primeiro amor. E em consequência disto, eles estavam frios, porque perderam, escuta, perderam suas referências. Quando você está na igreja, você vê irmãos que Deus tem abençoado. Irmãos que Deus tem abençoado. E aí, resultado, você diz, eu quero crescer espiritualmente, igual aquele irmão. Eu quero caminhar na presença do Senhor. Irmãos, deixe Deus fazer uma obra no seu coração, que te fortaleça espiritualmente. Ei, saiba de uma coisa, toda vez que você começar a buscar Deus, Satanás vai lançar problemas, vai te fazer lembrar de decepções, para que você desista. Você começa a enxergar defeitos nos irmãos, na igreja. E eu quero te dizer uma coisa, não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma, não vá para lá, porque você vai estragar ela. Porque todos nós temos defeito, todos nós. Então, querido, Jesus nos lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras coisas. Jesus está ensinando para aqueles irmãos que precisam retornar algumas experiências que foram perdidas, que foram abandonadas. Há muita gente nesta ocasião que precisa fazer coisas simples, como voltar a orar mais.
a praticar mais, vir à reunião dos cultos, a evangelizar, ler mais a Bíblia. Só assim nós teremos uma vida renovada. Eu pedi aos irmãos que cada irmão ganhasse uma alma. Uma alma. E aí eu fui interpelado por um irmão ali na porta da igreja. Ele me disse: pastor, uma alma durante o ano é muito pouco. Tinha que ser por semana. Eu falei: então vamos deixar uma por mês. Às vezes a gente olha para trás e nós não pregamos a ninguém. Às vezes a gente olha para trás e nós não ganhamos uma alma para o Senhor. Quando nós estamos cheios do Espírito, praticando as primeiras coisas, a primeira coisa que nós praticamos é pregar o Evangelho, é ir a toda criatura. Quando alguém estiver contando um problema, a gente dizer para ele: Jesus tem a solução. Vocês viram o que aconteceu essa noite aí? Encomendaram a morte de 3, foram lá, fizeram as 3 mortes, depois quem fez as 3 mortes, vieram cá e outro matou a quem fez as 3 mortes. Então, total 5 mortes. Esse é o mundo. Às vezes você tem um vizinho que você sabe que ele precisa de Deus, mas nunca se falou de Jesus para ele. Meu irmão, você se sente abatido na sua vida espiritual. Peça ao Espírito Santo para começar a te lembrar. Onde foi que começou a errar? Aonde foi que começou a esfriar? Pastor, eu comecei a ver coisas nos irmãos que eu não aceitava. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse: olha para o céu, olha para Deus. Porque enquanto nós estivermos olhando para os homens, nós vamos nos decepcionar. O que você pensa que eu sinto às vezes? Você trabalha com alguém, investe, você espera que dê um excelente obreiro, uma pessoa do altar, e de repente a pessoa vem e diz: pastor, Deus me falou para eu sair. Foi Deus não. Foi Deus não. É que as pessoas não têm coragem de assumir, e aí põe Deus no meio. E aí quando fala isso eu fico calado. Teve um caso aqui na igreja de uma pessoa que disse: o Espírito Santo falou comigo que meu tempo aqui acabou. Eu orei, eles saíram. Uma semana depois, queria voltar. Eu disse: eu não vou brigar com o Espírito Santo, ele falou que você tinha que ir. Então as pessoas não sabem o que é a voz do Espírito Santo. Precisamos relembrar o que é que Deus tem falado ao nosso coração. Ei, eu vou pedir agora que você pare tudo para ouvir o que eu vou falar agora. Evite dar ouvido aos semeadores de desânimo. Jó sabia, e ele sabiamente declara no capítulo 34, versículo 3, as seguintes palavras: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Escuta, o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Você põe, se não está bom, você não engole. Nós precisamos fazer isso com os nossos ouvidos. Começou a ouvir, não é bom, tchau, vai embora. Meus irmãos, os semeadores de desânimo são aqueles que sempre têm uma palavra negativa a respeito da igreja, a respeito dos líderes,
a respeito do pastor, está fazendo tudo errado, só ele que está certo. Esses semeadores de desânimo, ele está doente e ele contagia todo mundo, para que todo mundo fique doente. Eles só conseguem ver defeito e falhas dos outros. Espalham entre as pessoas palavras que causam desânimo no meio da igreja. Nas visitas que eu faço, eu tenho encontrado muitos crentes e até mesmo muitos líderes que têm sido vítima dos semeadores de desânimo. A verdade, meu irmão, é que nós sempre vamos encontrar semeadores de desânimo na nossa caminhada. E quando as coisas quantas coisas deixamos de fazer para Deus, porque nós ouvimos alguém que está desanimado e quer desanimar outras pessoas para ir para o time dele. Quantas realizações ficam apenas no nosso imaginário? Porque alguns já lhe disseram que é impossível chegar lá. Alguns já lhe disseram que é impossível fazer isso, alcançar aquilo. Eu estava lendo um livro e o autor dizia que muitas pessoas ficam pelo caminho e não entram para a história porque deram ouvidos a pessoas negativas que desistiram. Deixa eu te dizer, palavras podem mudar o mundo. Palavras podem mudar o progresso do mundo. Milhões de pessoas dotadas de grande inteligência têm seu potencial assassinado pelas forças negativas. Vocês sabem quem é Thomas Edison? O homem que inventou a lâmpada. Se ele fosse dar ouvidos aos desanimadores, nós estaríamos no escuro. Santos Dumont, quantas vezes ele foi criticado, fazendo as suas experiências, e as pessoas diziam, é um louco, mas ele permaneceu na visão, e hoje a gente sai para tudo quanto é canto de avião, que um homem idealizou e não desistiu. Estou esquecendo o nome do homem da Disney. O Walt Disney. Ele foi dispensado da empresa que ele trabalhava, porque ele era um homem limitado de cérebro. E olha o que esse homem fez. Vi o irmão ali, me lembrei de outra coisa. Quantos jogadores que quando estão na base, são dispensados de 5, 10 times, você não tem futuro. Depois se transformam em homens que são verdadeiros fenômenos no esporte. Não desistiram. E você costuma seguir em frente acreditando no plano de Deus? Ou prefere ser interrompido por palavras? Quantos irmãos que Deus chama para um ministério na igreja, mas a primeira vez que veio aqui, outras, não foi bem. E alguém criticou, e ele abre mão de um chamado. A primeira vez que eu fui pregar, eu falei 3 minutos e o resto eu chorei, porque eu não sabia o que falar. Mas eu não desisti. Quantos irmãos têm desistido dos seus talentos? Têm desistido porque o coração se esfriou. Claro que ouvir conselhos sempre é útil e pode nos orientar sobre o caminho a seguir. Porém, é de
extrema importância que esses conselhos estejam em harmonia com o propósito de Deus para nós. Uma vida renovada depende de sermos capazes de ouvir os bons conselhos e resistirmos às palavras negativas dos semeadores de desânimo. Terceiro, mantenha um estilo de vida de renovação diária. Meus irmãos, eu já estou caminhando para o final, porque eu quero orar com vocês. Precisamos realmente pedir a Deus que nos ajude a manter uma vida renovada a cada dia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo nos recomenda, por isso, olha aí, não desfaleçamos, mas, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Assim como o corpo físico revigora-se diariamente, mediante a uma boa alimentação, mediante a exercícios, nosso homem interior precisa constantemente de ser renovado para manter um fortalecimento espiritual. Não podemos abrir mão da Bíblia, não podemos abrir mão da oração, não podemos abrir mão da meditação. Quando eu vou falar com alguém e essa pessoa me diz: ô irmão, eu não tenho te visto. Ô pastor, eu estou sem tempo. Eu entendo aonde Deus está na vida dessa pessoa. Deus está quando essa pessoa tiver tempo. E no arrebatamento da igreja, ele vai ouvir algo, porque Deus não o viu tendo tempo para ele. Não podemos brincar de ser cristãos. Não é hora de brincar. É hora, na noite da passagem de ano, eu entreguei uma palavra aqui sobre tomada de posição da igreja. Nós não podemos ser uma igreja passiva, não podemos ser uma igreja espectadora. Nós temos que cada um ganhar almas, se preocupar com o irmão, se preocupar com o outro. Meu irmão, será que temos nos empenhado em fortalecer a nossa vida espiritual? Será que estamos preocupados em alimentar o nosso espírito do mesmo modo que nos preocupamos em nos alimentar todos os dias? Será que estamos preocupados em vir aprender a palavra na escola bíblica, nos cultos da semana, nas reuniões de oração? A vida espiritual é uma continuidade, mas uma continuidade que é construída por uma comunhão de obediência, uma comunhão de aprendizado. Cada dia eu sou melhor do que ontem. Hoje, esse pecado ainda me atraía, amanhã já não me atrai mais, porque Deus me deu o antídoto para dizer a ele não. Para dizer a ele não. Meus irmãos, a oração, a meditação, a palavra, os cultos, os momentos de comunhão é que nos fazem crescer. Quando nós começamos a viver esta vida, nós começamos a experimentar uma verdadeira chuva de glória de Deus na vida da igreja. Sabe qual é a promessa de Deus para o seu povo? Salmo 72, 6.
Salmo de número 72, versículo 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Quando nós buscamos a Deus, Ele desce como chuva sobre a nossa vida. Quando essa chuva começar a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas no nosso meio. O Espírito Santo de Deus vai começar a renovar vidas que por um tempo ficaram adormecidas, aquietado. Eu escuto pessoas dizer: pastor, eu já fui muito usado por Deus. Eu já orei e as pessoas foram curadas. Eu já falei em línguas. Pastor, Deus me usava tanto. Vieram os semeadores de desânimo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém chegar perto de você e começar a falar de alguma pessoa, da igreja, de qualquer coisa, pegue no ombro dele e diga: vamos orar? Seu ouvido, desculpa, irmãos, não é pinico. E está acontecendo isso. As pessoas estão emprestando o seu ouvido para as pessoas vomitarem suas frustrações. E aí, nós saímos de perto dessas pessoas e saímos assim, ó. Porque fomos contaminados. Os músicos podem subir. Mantenham uma vida renovada através da forma de pensar. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz esse texto. E não vos conformeis com este mundo. É tudo isso que eu preguei aqui. O mundo quer te desanimar. O mundo quer te jogar no chão. Olha o que ele está dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E somente transformados, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. O que pensamos determina quem somos. Segura esta. O que pensamos determina o que nós somos. Procure ter uma nova forma de pensar. Seja otimista. Creia em Deus. Acredite que Deus quer mudar a minha sorte e a sua. Será que vale a pena permanecer insistindo em uma forma de pensar com desânimo, que esfria a nossa fé? Eu quero te convidar nessa manhã a renovar a sua forma de pensar. Nós lemos no início, Jó 14, 7, que diz: há esperança para uma árvore, pois mesmo cortada, ainda renovará, e não cessarão seus frutos. Nesta ocasião, Deus nos lembra que ainda há esperança para aquele que está abatido. Escuta aqui, quem me diz que uma dessas pessoas que morreram essa madrugada não eram desviados do Evangelho? Quem me diz que não teve tempo, porque parou para ouvir os semeadores de desânimo? Quantos pregadores do altar, que eram homens que faziam cruzadas, hoje estão silenciados por causa dos semeadores de desânimo? Faça a sua parte. Procure relembrar as grandes experiências do passado.
não dando ouvido às palavras negativas. Mantenha um estilo de vida renovado, mudando a forma de pensar, pois com certeza absoluta, Deus vai operar cada dia em nós. De 2 meses para cá, Deus falou comigo que nós iríamos viver um novo tempo. E eu não tenho me conformado com uma igreja apática. Eu não tenho me conformado com uma igreja de pessoas tão maravilhosas como os irmãos, mas que se desanimaram e deixaram de produzir frutos. As coisas do mundo não podem ser normais para nós. A mesa de Satanás não pode ser normal para nós. A Bíblia diz: não podeis ser participante da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Não podeis beber água, sair de nós água amarga e água doce. Ou sai uma ou sai outra. Se eu pudesse tomar uma decisão por cada um, eu queria. Mas nesta manhã, é o primeiro domingo desse ano, quando nós estamos começando uma caminhada e precisamos dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero ser renovado. Deus incomoda a minha vida para que eu busque, para que eu ore. Se coloque de pé, querido. Quero